Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, nesse vídeo de hoje eu quero ensinar a vocês a fazer uma pantufa. Aquelas pantufas bem fofinhas para a gente poder utilizar dentro de casa, aproveitando agora que já começou a esfriar, as temperaturas já começaram a cair, então é a hora da gente fazer a nossa própria pantufa. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a modelagem então dessa pantufa. Eu quero poder com essa aula te dar a liberdade de você poder criar a pantufa no tamanho que você precisar. Por que isso? Porque a gente tem pés que são mais magrinhos, pés que são mais gordinhos, e isso tudo pode influenciar na hora que você pega um molde já pronto. Então, tenha a liberdade de você poder saber fazer o seu próprio molde da sua própria pantufa. E o mais legal, que com a costura dessa pantufa você vai aprender a aplicar viés em várias camadas. Então assim, eu vou te dar uma super dica nesse processo, como é que você faz o seu próprio viés com o tecido que você já vai utilizar na sua pantufa e como é que você costura esse viés. Vamos lá? Então eu vou dar início agora, mostrar a vocês como é que a gente prepara o molde para essa pantufa. Primeira coisa que você vai precisar então é do papel aí e um chinelo ou um sapato, né, algum solado para você poder fazer o risco do tamanho que você precisa, porque esse molde aqui a gente vai estar fazendo a pantufa com o tamanho personalizado da pessoa. E aí então com o chinelo você pega e faz o risco do solado. Prontinho, a gente tem aqui essa medida, depois a gente vai melhorar esse molde aqui. O que eu preciso agora, então, seria da medida aqui, onde vai vir a parte de cima, que vai cobrir o pé, que seria essa medida daqui, do peito do pé. Então, tendo aqui o molde do solado, já desenhado no papel, a gente precisa saber algumas informações desse pé. No caso, a gente precisa saber essa medida aqui, de cima do peito do pé, e o quanto você vai querer que cubra do pé. Primeiro a gente vai tirar essa medida aqui, ó. Então você da frente do pé, você já identifica quanto que você quer que cobre. Por exemplo, eu quero que a pantufa venha até, deixa eu ver aqui, ó. Acho que 12 vai ficar bom, que ela vai vir até aqui. Então esse comprimento aqui que eu vou utilizar vai ser 12. No caso desse pé. E aí então a gente precisa tirar essa medida aqui do peito do pé. Ela não pode ficar apertada, justa, porque a pantufa é para ser confortável, né? Para entrar no pé de uma forma confortável. Também não pode ser tão folgada ao ponto que fique saindo, né? Então aqui eu tô vendo, ó, com 16 ela tá ficando uma medida boa aqui, não tá apertada, também não tá tão folgada. Então vai ser o peito do pé aqui 17 e o comprimento que eu tinha medido vai ser 12. E aí com essas medidas então que você tirou do pé, a gente vai voltar para o molde. Então aqui, com as medidas que a gente pegou do comprimento, que vai ser aquela parte de cima aqui da pantufa, e a medida aqui do peito, a gente vai então fazer o desenho dessa pantufa. Para pantufa não é legal ela ficar com essa curvatura tão desenhada aqui do pé, né? Então por isso a gente vai dar uma acertadinha nisso daqui. Você vai então fazer um risco aqui na lateral, unindo essa parte aqui de cima com a parte aqui do calcanhar, tirando mesmo essa curvatura, né? E a mesma coisa a gente vai fazer aqui na outra lateral. E aí agora você então acerta esse molde para ele ficar todo alinhadinho. Tá aqui então a base já da nossa pantufa. E então antes de você marcar essa medida daqui, você precisa ter o meio desse solado já bem definido. Eu medi aqui e o meio do solado é aqui. Então eu tendo esse meio, eu consigo traçar essa retinha aqui bem perpendicular aqui
para não ficar torto, né, a pantufa aqui em cima. Depois então que você tá com esse molde aqui do solado pronto, a gente precisa colocar a margem de costura nele. A margem de costura, ela tem 1 centímetro, tem que ter 1 centímetro. Então é só você ir colocando 1 centímetro em todo o contorno do seu molde aí do solado. Essa minha régua tem essa medida aqui de 1 centímetro, então já me facilita nesse momento aqui. Então tá aqui prontinho o meu molde. Esse daqui, ele tem um tamanho de 36, que é o tamanho de chinelo que eu fiz, né? E ele já está então com margem. Então agora aqui, com esse molde já recortado, você desenha ele novamente. Para facilitar, eu vou já dobrar aqui aonde a gente tem esse risco. Porque aí eu vou ficar só com esse molde aqui em cima. Risca então esse molde aqui da parte de cima que a gente vai utilizar ele agora. Essa medida aqui, ó, do centro é importante a gente marcar. Então, beleza. Aí, a gente sabe, então, que a medida lá do peito do pé vai ser 16. 16 dividido ao meio vai ser 8 para cada lado. Então, você vai vir aqui, na medida aqui do centro, você vai colocar os 16. 8 para o lado de cá, 8 para o lado de cá. E aí daqui então, com essa medida de 16 aqui em cima do peito do pé, você vai fazer um risco completando aqui esse molde. Pode ser à mão, pode ser na régua curva. Você pode alinhar aqui, ó, e ir acertando o molde. Não tem problema passar um pouquinho daqui daquela marcação do solado, porque a gente precisa fazer o desenho, ele ter um formato mais redondinho mesmo. Então tá aqui, ó. Essa é a medida então da parte de cima da pantufa. Vou colocar aqui que esse molde é do 36, porque aí eu já sei que casa junto com aquele solado ali. A gente vai precisar dessa informação aqui, ó, esse pique, tá? Ele vai ser muito importante na hora que a gente for costurar essa parte de cima aqui no molde do solado. Inclusive, aqui, esse pique a gente precisa ter bem informado lá na hora do tecido. Esse molde não tem margem de costura, então você tem que colocar a informação aí no seu molde que ele tá sem margem, que na hora de fazer o corte, você tem que colocar a margem. Ou você já pega aqui e já insere uma margem nesse daqui, tá? Eu acho que vai ser até melhor, então, a gente inserir uma margem aqui. Essa margem é 1 centímetro. Se você quiser fazer isso, é só você vir aqui, ó, em todo o contorno do seu molde, você já colocar 1 centímetro. 1 centímetro é mais ou menos a margem do calcador, o tamanho do calcador da máquina de costura. Normalmente ela tem ali 0,75 por aí, mas a gente pode trabalhar arredondando com 1 centímetro que fica certinho. Só que
Na hora que você vai costurar, você tem que obedecer essa marcação de 1 centímetro de costura. Você não pode ultrapassar nem para mais nem para menos, né? Porque se você costurar além de 1 centímetro, o que você estiver costurando vai ficar apertado. E se você costurar menos de que 1 centímetro, ele pode vir a ficar folgado. Então, você tem que obedecer essa margem aí de 1 centímetro na costura. Então tá aqui, ó. Vou até tirar essa informação aqui então, ó. Que agora o meu molde está com margem. Então você pode fazer isso daí no seu. Agora eu vou só cortar e a gente já parte para cortar o tecido. Então vamos aos materiais. A gente vai utilizar esse emborrachado aqui. Ele é um piso emborrachado antiderrapante, que a gente vai então utilizar ele como se fosse o solado da pantufa. Ele ficou muito bom porque ele já tem uma alturinha aqui, né? Então ajuda para a pantufa ficar assim bem fofinha na hora da gente pisar. Eu também vou colocar 2 camadas de EVA, tá? Um EVA comum, eu vou colocar 2 camadas porque vai ajudar, né? Para ficar mais confortável na hora da gente pisar. Também vou utilizar uma manta, pode ser uma manta R1, R2, é alguma coisa para deixar a pantufa fofinha. Pode ser até uma espuma com uma largura aí de 1,5, também já fica legal. E aí eu vou utilizar essa flanela aqui, esse tecidinho xadrez, como tecido da minha pantufa. Eu não vou utilizar outro tecido, eu vou usar ela tanto como tecido principal, vou fazer o viés, tudo com essa flanela. Então aqui, como o solado é preto, eu preciso ter alguma coisa que risque bem, né, no preto. Eu tenho essa caneta branca aqui, eu utilizo ela muito para esse tipo de situação. Pode ser um giz, pode ser até mesmo uma caneta Bic, a gente consegue riscar esse emborrachado aqui. É só uma maneira para você conseguir identificar esse risco e fazer o corte certinho. Então tá aqui, a gente precisa então de 2 solados desse. Lembrando então que como a gente precisa ter um lado para um pé, outro lado para outro pé, a gente precisa rebater esse molde, né? No primeiro eu cortei assim, o segundo a gente tem que cortar assim. Então prontinho, tô aqui com o solado dos 2 pés. Agora a gente vai cortar então o EVA. O EVA eu quero colocar 2 camadas, né? Então eu já dobrei ele aqui em 2. Vou riscar e eu já corto os 2 para cada pé de uma vez só. A gente já pode então rebater o molde aqui e riscar logo o outro lado. Então prontinho, eu já tenho aqui ó, o formato desse pé já cortado 2 vezes, só cortar o outro. Tenho aqui o solado dos 2 pés. Agora aqui na hora de cortar a manta, eu gosto de alfinetar esse molde e cortar já aqui direto, sem riscar, porque é difícil a gente conseguir ter alguma coisa que risque bem na manta. A canetinha, uma caneta Bic, de escrever até risca, mas eu já acostumei a fazer assim. Se você quiser tentar riscar, não tem problema, ó, mas
dá pra gente cortar facilmente aqui com o molde alfinetado. E aí a gente tira aqui então, já corta o outro lado. Prontinho. Agora a gente vai cortar então o molde do peito do pé, que ele também vai ficar fofinho, né? A gente também vai colocar manta nessa parte. Prontinho, um lado tá cortado. Olha, uma informação legal que a gente precisa colocar aqui no molde, que na hora de fazer o molde, eu até esqueci de falar com vocês, mas é isso daqui, ó, o lado, tá? Que é, por exemplo, o pé assim, né? Esse aqui é o lado direito, então do pé, esse é o lado esquerdo, né? Claro que quando isso troca, vai pro outro pé, mas esse é do pé direito, né? Então eu sei que aqui é a lateral, ó, o pé direito, aqui é a lateral do pé e aqui é o meio. Sendo esse o pé direito, esse lado aqui vai ser a lateral e esse lado aqui vai ser o meio. Isso aqui é importante na hora da gente fazer essa costura em cima da pantufa aqui. A gente precisa saber esse lado certinho. Então, tendo essa informação aqui no molde, na hora da gente costurar, a gente já vai saber. Então, agora a gente vai cortar o tecido. Por se tratar de um xadrez, é importante que a gente faça as coincidências da listra, né? Para ficar mais bonito, mais harmônico o nosso xadrez na peça, que no caso vai ser essa pantufa. O que acontece? Para o tecido na parte do solado, eu só preciso ter um tecido para cada pé. Com isso, eu dobro o tecido aqui, ó, tô dobrando, ó, o avesso aqui para dentro, avesso com avesso, dobrei, casei as listras coincidindo aqui, ó, as listras estão aqui coincidindo certinho. Eu vou então posicionar esse molde. Se essa aqui é o nosso centro aqui desse solado, e eu tenho uma listra aqui no molde, eu vou posicionar, ó, tá vendo? Que eu estou tentando casar aqui, ó, essa listra nessa marcação aqui do xadrez, só para ficar algo mais harmônico, mais bonitinho. Então, assim, dobrei ele ao meio, né? Avesso com avesso, eu já vou ter as duas partes do tecido aqui, só nesse corte, tá? Então, você pode riscar o tecido com um lápis de giz aí, que você já esteja acostumado a usar, ou já pode alfinetar e cortar direto, fica a seu critério. Então, depois que você riscou, você já corta o seu tecido. Se você é iniciante, nessa parte aqui, antes de cortar, você pode alfinetar o tecido aqui, as duas partes, para te dar mais segurança nessa hora aqui do corte. E aqui, ó, olha o que eu falei. Quando a gente dobra o tecido, avesso com avesso ou direito com direito, eu já corto junto e eu já tenho as duas partes, então aqui. Esse aqui vai ser o solado da pantufa. Ó, mais uma vez eu dobrei aqui o tecido, tá vendo? Ó, ele tá dobrado. Então as listras estão coincidindo, né? Do xadrez a gente consegue fazer isso pra ficar mais bonito mesmo, sabe? Então eu vou aproveitar, vou cortar ele bem aqui de baixo. Pra essa parte aqui de cima da pantufa,
a gente precisa cortar, ter 4 partes. Então, eu vou cortar 2 vezes no tecido dobrado aqui. Agora é só cortar. Como eu falei, se você tiver insegura nessa hora aqui de cortar, para dar mais firmeza nessas 2 partes do tecido, você pode cortar com ele alfinetado assim, ó, que ele não vai sair do lugar, né? Então, como eu cortei aqui embaixo na dobra, eu tenho que abrir essa parte aqui. Mesma coisa, corto o outro lado. Olha, uma informação importante que a gente precisa ter aqui no molde é o pique aqui no centro, né? Aonde que a gente vai casar aonde a gente vai casar essa parte aqui de cima do peito no solado. Então você vem e dá um pique no tecido ali. Os piques são marcações no molde que nos orientam na hora da costura, tá, gente? Então é muito importante a gente ter essas informações. Mesma coisa aqui, ó, no solado, que a gente acabou esquecendo de dar o pique, a gente precisa ter o pique aqui das laterais, que é até aonde vai vir a costura aqui do peito do pé, né? E a gente precisa ter esse pique aqui na frente. Então você pega o molde aí de novo do solado e já coloca os piques necessários. Então agora uma parte muito importante é essa daqui, no qual a gente vai cortar o viés que a gente vai utilizar para fazer essa pantufa, tá? Mas esse tipo de viés aqui você pode cortar para fazer qualquer coisa, até mesmo o acabamento interno da sua roupa, você vai cortar dessa forma. Eu peguei esse pedaço do tecido aqui, que tá sobrando dentro do comprimento todo que eu fiz. Queria que vocês observassem isso aqui, ó. Aqui tá a auréola do tecido, né? Então aqui a gente tem a largura do tecido e para cá o comprimento. É muito importante que você saiba identificar essas 2 partes, tá? Porque a gente precisa cortar o viés então na diagonal do tecido. É como se fosse 45 graus aqui, ó, do fio do tecido. Tá? Então é preciso que você realmente identifique a auréola e a largura aqui do tecido. Identificando essas 2 partes, você vai dobrar como se fosse um triângulo. Então, já estando aqui com o tecido dobrado, no enviesado do tecido, a gente vai então fazer a marcação da medida que a gente quer esse viés. No meu caso, eu quero um viés aqui de 4,5. Então eu venho aqui e marco 4,5 a partir daqui dessa dobra para lá. Eu vou fazer umas 3 tiras aqui. Eu já marquei, já fiz até o risco, né? Você vai fazer então essa marcação de 4,5 aqui nesse comprimento todo. Depois você já faz o risco e faz quantas tiras de viés você precisa. Depois que a gente tiver com essas tiras já cortadas, a gente vai emendar esse viés. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a emenda do viés então. Eu já fiz 2 tiras aqui, tô fazendo essa última aqui então, tá? Então, tô aqui, vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver. Ó, vocês conseguem ver direitinho? Tá riscado aí? Então agora é só cortar. Lembrando que aqui tá a dobra, então eu preciso cortar essa parte aqui também. Porque o que eu quero agora são tiras de tecido no enviesado, né, do fio. E agora então eu corto essas tiras aqui que eu já risquei. Sem esticar o tecido, tá? Porque agora no enviesado, ele estica, ele tem um elastano. Então, nessa hora aqui, principalmente, a gente não pode esticar. Não pode puxar esse tecido.
Prontinho, então, a gente tá aqui com as tiras já cortadas e a gente vai para a máquina que eu vou ensinar para vocês como é que vocês emendam as tiras de viés. Para você saber ao certo, então, quanto você vai usar de viés na sua pantufa, você precisa medir ela aqui no contorno. Você vai medindo com a fita em pé todo esse contorno aqui para você saber exatamente quanto você vai precisar de viés nessa sua pantufa. Nessa daqui, por exemplo, eu vou precisar mais ou menos de 68 centímetros. A gente bota um pouquinho mais, uns 75 centímetros para cada um, que aí faz os acabamentos e tudo mais. Então, 75 para cada pé já seria suficiente no caso dessa daqui. Para darmos início, então, à costura da nossa pantufa, primeiro a gente vai preparar essa tira de viés. Já que a gente cortou vários pedacinhos, a gente vai, então, emendar esse viés agora para fazer uma tira só e facilitar o nosso processo quando for trabalhar com o viés. Então, para a gente preparar esse viés, a gente vai colocar a tira de tecido com direito voltado para você. Vai pegar a outra tira, posicionar em cima dessa, fazendo assim, ó, uma cruz. Uma para lá e a outra para cá. Nessa aqui, a gente vai alfinetar aqui e você precisa testar. Você tem que alfinetar de maneira que as duas faixas se encontrem quando a gente virar. Vou mostrar aqui pra vocês como é que é. Ó, tá vendo aqui? Quando eu viro o viés, pra ele ficar como realmente é uma faixa, eles se encontra aqui embaixo e se encontra aqui em cima. Eu acho que aqui ainda tá passando um pouquinho, vou ajustar melhor esse alfinete aqui. Trazer ele um pouquinho aqui pro lado. Ó, quando eu passar a costura, ainda ficou um pouquinho fora. Ó, quando eu passar a costura, vai estar retinho aqui embaixo e retinho aqui em cima. Depois, essa sobra aqui de tecido a gente vai tirar, tá? Então, o principal aqui é você passar uma costura exatamente aonde você colocou o alfinete. Posiciona aí na máquina, já desce a agulha. Tira o primeiro alfinete para você não costurar por cima dele assim. Começa com retrocesso e faz a costurinha até a posição do outro alfinete. Tira ele também. E tá aqui então, ó. Com a costura feita, você já consegue visualizar, ó, onde foi a costura. A gente corta esse excesso aqui, pode deixar coisa assim, ó, de 1 centímetro. E quando a gente vai aplicar o viés, a gente vai aplicar ele abrindo. Então, essa sobrinha aqui, você já pode tirar também. Você abre, ó, uma costura para cada lado. E aí você já pode tirar esse excesso que sobrou aqui, ó. Dos dois lados. Prontinho. Então você já tá aí com o seu viés emendado. Você vai fazer isso em todo o contorno todas as faixas de viés que você cortou, né? Pra depois você já ter tudo lá pronto na hora de fazer a costura. Então agora a gente vai preparar o solado da nossa pantufa. Você vai precisar então pegar uma parte daquele piso emborrachado, vai precisar da manta que você cortou. Se você for fazer com o EVA, você já pega as duas partes de EVA e o tecido em relação a esse pé aqui. Precisa ficar da seguinte forma, a gente vai preparar agora aqui um sanduíche. Fazer como se fosse um sanduichinho desse solado. Coloca o piso que vai pisar no chão, realmente que vai encostar no chão para baixo. E a gente vai fazer então as camadas aqui. Coloca as duas camadas de EVA em cima desse piso. Coloca
a camadinha de espuma que você estiver usando, a manta, enfim, e coloca o tecido. Você então vai alfinetar todas essas partes aqui para prender bem todas essas camadas para a hora que a gente for para a máquina. E aí agora então a gente vai passar uma costura em todo esse contorno aqui. É com uma distância de um pezinho de máquina, só que aqui embaixo é um emborrachado. Então a sua máquina ela vai querer prender isso daqui, agarrar, até porque esse emborrachado ele é antiderrapante, então ele não vai escorregar. Você precisa ajudar nesse momento aqui a sua máquina, tá? Para que ela não force tanto. Não precisa ser um ponto pequeno, faz com um ponto número 3, 3,5. E aí você vai ajudando a sua máquina nessa hora aqui, ó. Finalizou então, dá o retrocesso, tira todo o excesso aí de linha, já vai limpando a sua peça. Todo esse excesso que ficou aqui, que pode ter ficado de manta e tudo mais, você pode tirar, já fazer uma limpa aqui nesse solado para facilitar no próximo passo. A gente já pode tirar todo esse excesso que pulou para fora aqui. Então prontinho, a peça tá limpa, nosso solado tá aqui pronto. Agora a gente vai então fazer a parte de cima. E aí, antes de mais nada, eu já identifiquei aqui, ó, com um alfinete, aqueles piques principais que a gente fez no tecido. Porque quando a gente vier com essa peça aqui para encaixar, eu preciso primeiro começar aqui, ó, pelo pique de cima. Esse finalzinho aqui vai finalizar aqui, mais ou menos, aonde a gente fez o outro pique na lateral. E o outro lado vai finalizar no pique onde a gente fez do outro lado. Então agora a gente vai preparar essa parte aqui. Então pra gente preparar essa parte, a gente vai pegar a manta. Você vai colocar um tecido por cima da manta, com o avesso virado para a manta, o avesso do tecido virado para a manta, com a outra parte, ó, direito do tecido por cima desse direito aqui, desse jeito, ó. Então vai ficar virado para você o avesso do tecido. E a gente vai fazer a primeira costura aqui embaixo. Você vai passar uma costurinha reta aqui então. Lembrando que a posição é o seguinte, ó, direito com direito dos tecidos, fazendo um sanduichinho por cima da manta. Retrocesso aí no início e no final, passa uma costurinha com um pezinho de máquina. E aí agora então a gente vai desvirar, ó, abre esse tecido, joga lá pra trás e já começa a alfinetar aqui de uma maneira, ó, que a gente prende tudo, ó, frente e trás, só que a costura ela precisa estar bem certinha aqui. Alfinetado, agora a gente vai fazer uma costura de pesponto com um pezinho de máquina de distância. Ó o outro lado. Então agora a gente tem, ó, o acabamento aqui com pesponto, que vai ficar assim, ó, em cima do pé bem bonitinho. Você vai agora então passar uma costura contornando aqui. Pode ser que saia um pouquinho de manta, né, pro lado, não tem problema. Só precisa realmente garantir que o outro lado da manta, a parte de trás, esteja certinha. Então é bom você alfinetar esse sanduichinho aí para ele não sair do lugar. Passa uma costura então prendendo tudo. E aí esse excesso de manta aqui você também pode cortar, tirar, limpa a sua peça.
Então, tô aqui com essa parte de cima já prontinha pra gente encaixar na nossa pantufa. Lembrando que você vai olhar lá no seu molde qual é a lateral da pantufa e qual é o meio. Essa marcação a gente colocou lá no molde. Então, ó, esse lado aqui meu é da lateral aqui do pé. Então, eu já começo encaixando aqui. Pique com pique, né? Então, eu coloquei o alfinete aqui pra vocês visualizarem melhor. Então, ó, posiciono já um com o outro aqui e começo alfinetando, prendendo todas essas partes. A gente precisa prender esse contorno aqui, ó. Então tá aqui preso já aqui em cima. Agora a gente vai passar uma costura prendendo essas duas partes. Nessa hora aqui você precisa ajudar a sua máquina, porque a gente tá com uma camada, né, bem grossinha aqui. Então você vai ajudando a sua máquina para ela poder não forçar tanto. Começa sempre com retrocesso no início e no final. Ó, então tá aqui praticamente a pantufa já pronta. Olha como é que fica bem fofinho isso aqui. O solado fica bem resistente, bem grossinho com as duas camadas de EVA. Agora a gente vai então só aplicar o viés aqui. O viés, então, no início aqui você já corta, já deixa ele retinho. Você vai iniciar com ele dobradinho assim. Então faz uma primeira dobrinha no início aí. Então aqui, olha, a gente vai aplicar o viés com o solado virado aqui pra cima. O direito do viés virado pro solado. Aqui no início você dobra o viés, dá uma dobrinha, que vai ser assim, pra gente começar. Se você tem prática, você já pode ir costurando de uma vez. Se você não tem prática, eu aconselho que você alfinete o viés em todo o contorno aqui desse solado. Uma outra dica é que a primeira costura que a gente fez aqui nesse solado, ela foi com um pezinho de máquina. Agora a gente vai fazer uma costura um pouquinho mais larga para poder cobrir essa primeira costura que a gente fez. Então é só a gente ir costurando em toda a volta aqui da pantufa, né? Quando chegar aqui, ó, nas emendas que a gente fez do viés, você tem que abrir a costura dessa emenda para ficar um bom acabamento. Então agora aqui, ó, que eu vi que já chegou até a medida do outro viés, a gente já pode cortar, facilitar aqui nesse final. Prontinho aqui, a gente tá com o viés todo aplicado aqui embaixo. Agora a gente vai trazer esse viés aqui pra cima. O que que acontece? Como a gente costurou com uma distância um pouquinho maior aqui, pode ser que essa camada, por ela tá grossa, fique grosso pra gente poder trazer o viés aqui pra cima, tá? Então, assim, eu sugiro que você refile toda essa volta da pantufa. O que que é refilar? É a gente tirar um pouco de excesso aqui. Então, é cortando, ó, um pouquinho desse excesso da beiradinha, sem cortar, é claro, a costura que a gente fez, né? Porque senão a gente vai desmanchar a pantufa.
É só mesmo tirar esse excesso por conta do volume aqui das várias camadas que tem. Então agora que a gente tirou o excesso, olha, a gente traz aqui pra frente o viés e aí você vai fazer então a dobrinha do viés aqui em cima e já ir passando a costura. Mais uma vez, quem já tem um pouco mais de experiência já pode ir fazendo isso automaticamente. Quem não tem então dessa experiência de já ir virando e costurando, se sentir alguma dificuldade, pode fazer alfinetando primeiro e depois passa a costura. Alfinetando seria isso daqui, ó. Você tem que dobrar a beiradinha do tecido para dentro e vai alfinetando. Olha como é que vai ficando. Alfineta todo o contorno dele para você depois vir passando a costura. Eu já vou passar a costura direto, mas eu só alfinetei aqui porque aqui tem uma emenda desse viés. Então eu alfinetei ali para poder facilitar, mas aqui eu já vou passando a costura direto. Posiciona lá certinho, bem na beiradinha desse viés. Então tá aqui, ó, uma pantufinha já está aqui prontinha. Olha como é que fica aqui o acabamento do viés, ó, bem colocadinho. Do lado avesso também ficou bem legal. E aí então você vai fazer a mesma coisa no outro pé para formar o par da sua pantufa. Então, ó, finalizei a pantufa, os dois pezinhos. Olha que lindo que ficou. Agora eu quero ver vocês aí fazendo pantufas, hein? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Façam essa pantufa e me marquem em cada postagem de vocês, pois eu quero ver tudo que vocês andam costurando por aí. Se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha com as amigas e até o próximo vídeo. Um beijo grande e tchau, tchau!